our lesser natures let it stray into shadow. Bom, nós vamos começar falando sobre a Segunda Guerra Mundial, que o eixo era formado pela Alemanha, Japão e Itália. O eixo dos aliados, que era França, União Soviética e Reino Unido. Ambos os países do eixo tinham o mesmo objetivo, expandir território. O Japão queria dominar o Pacífico, a Alemanha queria dominar a Europa e a Itália queria criar um novo Império Romano. Em 1938, a Alemanha já estava começando a quebrar o Tratado de Versalhes, como militarizando a região da fronteira com a França, que no tratado falando que eles não podiam fazer isso. Hitler também investe militarmente, aumenta o número de soldados. No Tratado de Versalhes também falava que ele não podia ter um exército muito grande. E Hitler também pega de volta um território que estava sendo utilizado pela França. Em 1938 ainda, a Alemanha anexa a Áustria, sem derramamento de sangue, porque os austríacos eram germânicos. Enfim, eles aceitam e se juntam à Alemanha. Na Tchecoslováquia, havia região com povos germânicos também, que eram os Sudetos. Então Hitler foi lá e falou, eu quero sair. A Tchecoslováquia não queria aceitar, mas não tinha muito que eles pudessem fazer. Então, na Conferência de Munique, propunhava que Hitler pudesse pegar a região dos Sudetos, em troca ele devia parar de se expandir. Hitler aceita e assina o tratado. Enfim, se passam 6 meses e Hitler tacou o foda-se, anexou a Tchecoslováquia pela metade, onde viviam tchecos. E os aliados a respeito disso não fazem nada. Hitler não queria só um povoado de povos germânicos, ele queria um território bem maior. Indo para a Ásia. Japão ainda estava metendo louco na China e nas ilhas do Pacífico. A Itália invade a Albânia. Hitler faz um pacto de não agressão com Stalin, assim fazendo a Alemanha e os soviéticos não tretarem entre si. Por agora, é claro. Então, Hitler queria unir a Alemanha Ocidental com a Oriental, mas ele tinha que passar pela Polônia. Então, a Polônia negou o pedido para deixar ele passar. Daí a França com o Reino Unido falaram, não ataca a Polônia. Hitler atacou, daí iniciou a Segunda Guerra Mundial. Ainda em 1939, a Alemanha estava invadindo a Polônia com sucesso. Já tinham pegado metade do território. Até que os soviéticos vêm e invadem a Polônia também, a se dividir no país em 2. Os Estados Unidos estavam neutros na guerra. Eles só estavam lucrando com o dinheiro que eles arrecadavam com armas, veículos, empréstimos, etc. A Alemanha invade com sucesso a Dinamarca, em apenas 4 horas. E também, indo no embalo, eles invadiram a Noruega e conseguiram impedir alguns bloqueios de metais para si. Também havia guerra no mar, como o Reino Unido fechando os mares para a Alemanha, não fazer negócio com outros países. E, enfim, começam várias batalhas marítimas.
As batalhas não aconteciam mais como na Primeira Guerra Mundial, onde eles ficavam em trincheiras e praticamente não se moviam. Agora a Alemanha tinha uma nova tática chamada de Guerra Relâmpago, onde eles iam para cima com tudo, primeiro com vários tanques, seguindo pela Luftwaffe, que bombardeavam pontos específicos da cidade, e depois abriam espaço para as tropas. Esse método se tornou muito eficiente. Depois de invadir a Noruega e Dinamarca, a Alemanha invade Holanda, Bélgica e Luxemburgo. O Reino Unido acaba invadindo a Islândia para evitar qualquer invasão alemã. A fronteira com a França e a Alemanha era praticamente impenetrável. A França achou que Hitler iria passar pela Bélgica como na Primeira Guerra Mundial. Então a França, junto com a maioria dos seus melhores soldados, foi junto com o Reino Unido, com seus soldados expedicionários, para o centro da Bélgica. Mas Hitler estava realmente indo pela Bélgica, porém não pelo meio, e sim pela floresta densa que tinha lá. Com isso, o exército alemão cerca o exército aliado e fazem eles evacuarem para o Reino Unido, deixando a maioria dos equipamentos de arma para trás. Com isso, Paris era uma cidade aberta, a França já estava fodida, e a maioria do seu exército agora já estava no Reino Unido. A Itália finalmente entra na guerra, do lado do eixo. E no dia, enfim, a França não resiste. E no dia 14 de julho, a bandeira nazista é hasteada em cima da Torre Eiffel. Enquanto isso, a União Soviética invade os países bálticos e Romênia. A Espanha não entra na guerra com a Alemanha, pois tinha acabado de sair de uma guerra civil que tinha acabado com o país. Com tudo isso, eles ainda enviaram tropas. A Itália tenta invadir a Grécia, porém ela tomou um pau. E a Grécia entra no lado dos aliados. A Alemanha, Itália e Japão tinham criado o Pacto Tripartite, que era mais conhecido como o Eixo. A guerra também acontecia no norte da África, pois a Alemanha tinha dominado a França. A Itália luta contra o Reino Unido na África, porém a Itália é derrotada de novo. Hitler então cria a Afrika Korps, que era o exército expedicionário da Alemanha na África. Para invadir a Grécia, o eixo tinha que passar pela Bulgária e a Iugoslávia. A Bulgária não vê problema em se aliar ao eixo. Iugoslávia também não se alia. No mesmo dia, o país toma um golpe de Estado, apoiado pelo Reino Unido, e entra no lado dos aliados. A Alemanha então fica puta e invade o país todo. Com isso, a Grécia também cai, e o Reino Unido invade o Iraque. Algo que acontecia era que o Reino Unido era bombardeado todas as noites pelos alemães, e isso incluía Londres. Porém, com tudo isso, o Reino Unido não queria se render. O Reino Unido deixa a Islândia, que era para os Estados Unidos ocupar o lugar mais tarde. Então Hitler não tinha muito o que fazer. Então ele começou a colocar em prática a Operação Barbarossa. E com 3 milhões de homens, não somente alemães, mas todos os países do eixo, eles começam a invadir a União Soviética. Hitler não tinha um pacto de agressão? Então, Hitler só fez um pacto de agressão para que a União Soviética não enchesse o saco. A Alemanha então vai com toda a força para cima da União Soviética. A Alemanha então, com toda a sua força, queria ficar com 3 regiões. Primeira no norte, onde ficava Leningrado. E a segunda, onde ficava a capital, Moscou. E a terceira em Kiev, onde ficava os ucranianos. Com essa invasão, a União Soviética entra ao lado dos aliados. E ela mais o Reino Unido invade o Irã, território abundante em petróleo, com a desculpa que lá poderia ser invadido pelos A alemães. Alemanha está vindo bem no território soviético, empurrando cada vez para trás dos soviéticos. A Alemanha então chega em Leningrado e eles cercam o país. Eles queriam bombardear e impedir a entrada e saída de suprimentos. Bom, a Alemanha estava indo bem, porém a Wehrmacht era focada em capturar os locais rapidamente ao território russo, mas os territórios russos eram muito imensos.
O exército começou a se cansar e os suprimentos estavam acabando. Com isso, o exército usava os suprimentos de locais já conquistados. Os soviéticos notaram e pediram para que depois que os moradores que viviam nas cidades saíssem e deviam botar fogo em tudo. Assim não sobraram nada para o exército alemão. Enfim, isso funcionou, e o exército foi começando a ficar cada vez mais e mais cansado. Não conseguiam avançar como antes. E com isso, o inverno estava chegando. Em 41, os americanos tiveram feito um embargo para os japoneses. Com isso, os japas ficam putinhos e atacam a base militar que ficava no Havaí, de surpresa, e matam vários militares. Por causa disso, os Estados Unidos, muito enfurecidos, declaram guerra aos otakus, com isso entrando no lado dos aliados. Com o inverno russo chegando, Stalin mandou soldados da Sibéria para o confronto com o eixo. O exército alemão começa cada vez mais perdendo suas forças. Com isso, a Alemanha pela primeira vez dá um passo para trás na tentativa de chegar em Moscou. Em 42, já os japoneses tinham conseguido boa parte da Oceania e já estavam se tornando uma ameaça para a Austrália. Então, eles mandam tropas para Nova Guiné. Voltando para a Europa, o verão já tinha chegado e a Alemanha tinha mudado de ideia. Em vez de invadir Moscou, eles foram para o sul da Rússia para ter acesso ao petróleo da região e também se encontrar com a Afrika Korps. E com isso, o exército também queria ir para Stalingrado, que era uma das cidades mais industrializadas da União Soviética. Os americanos queriam colocar uma base militar no Nordeste brasileiro, porém o Brasil recusou. Foi quando os americanos até pensaram em invadir o Brasil. Aí foi quando o Brasil se aliou com os americanos. Nós brasileiros estávamos em dúvida de apoiar o eixo ou os aliados, porque tanto os dois lados eram nossos maiores parceiros econômicos. Porém, nós queríamos neutralidade. A Batalha de Stalingrado vários meses e foi a batalha mais sangrenta da guerra. Os soviéticos estavam com uma política de nenhum passo para trás. Em um certo ponto de batalha, os alemães já tinham dominado boa parte da cidade. Porém, o exército soviético conseguiu mobilizar um exército gigantesco e acabaram cercando os nazistas e a batalha continuou. Enquanto isso, os aliados estavam desembarcando nas praias do norte da África, e as colônias conquistadas mostraram resistência, mas acabaram se juntando aos aliados depois. Com isso, dominando boa parte do local, deixando o eixo encurralado na Líbia e Tunísia. Então Hitler vai lá e domina a França de Vichy, que era a responsável pelo controle das colônias. A Batalha de Stalingrado finalmente chega ao fim com a vitória da União Soviética. E com a ajuda dos aliados, eles conseguem alguns de seus territórios de volta. Até aí, os aliados tiram o eixo da Líbia e na Tunísia, assim acabando com a guerra na África. Agora os aliados já poderiam invadir o sul da Itália. Muitos italianos não gostavam muito dessa guerra, nem de Mussolini, então tiraram Mussolini do poder. Quando Hitler ficou sabendo disso, Hitler invadiu a Itália, colocou Mussolini no poder novamente. Então a Itália foi dividida em dois: o Reino da Itália, os aliados, e a República Social Italiana, o eixo. No Pacífico, os Estados Unidos tinham vencido a Batalha de Guadalcanal e já começaram a se ingressar e reconquistar as ilhas tomadas pelos japoneses. Em 44, já o inverno destrói o exército alemão de novo e fazem-os sair da Rússia. Mas antes deles saírem, o exército alemão destruiu tudo o que via pela frente, tacando fogo e destruindo as paradas aí, essas coisas. Em junho de 1944 se deu início ao dia D.
quando os soldados aliados tentaram invadir a Alemanha pelas praias da França, mas as praias eram muito vigiadas pelos nazistas, então seria uma operação muito difícil. Eles desembarcam em Normandia, nas praias. O exército dos aliados começaram sendo massacrado pelos nazistas, mas com mais tropas que vinham e apoio de bombardeios, eles conseguiram conquistar algumas praias. Além dos navios, haviam paraquedistas. Use that banger to breach the seawall! Daniel! Use the banger! I'll cover you! After we breach, keep pushing towards the bunker! We're almost there! Fire the hole! Enfim, os aliados começam a se expandir pela França. Ainda em 44, a Força Expedicionária Brasileira vai à Itália confrontar o eixo. Com a invasão de todos os polos, a derrota da Alemanha já era de se imaginar. Os americanos estavam indo bem no Pacífico, conseguindo cada vez mais ilhas, abrindo caminho para chegar no Japão. Em 45 já teria virado uma corrida para ver quem chegava primeiro em Berlim. Nesse ponto, Mussolini já tinha sido morto pendurado em praça pública. A Alemanha já estava quase sendo derrotada. Encurralada, já não havia o que eles fazerem. Como não havia mais soldados, Hitler, com o filho da putagem, mandou idosos, crianças e mulheres para lutarem em Berlim. Hitler estava em um bunker comandando tudo. Percebendo que a guerra já estava perdida, ele pegou a sua mulher, os dois fugiram, os dois se mataram. E os primeiros a chegar em Berlim foram os soviéticos, e a bandeira soviética é hasteada na cidade. Com isso acabando com a guerra na Europa. Agora só faltavam os japas. Os americanos já tinham conseguido boa parte das ilhas, mas os japoneses não queriam se render. Para eles, a rendição é a pior humilhação. Então, para agilizar a vitória, os americanos tacam as famosas bombas nucleares. Em Hiroshima foi jogada a Little Boy, bomba nuclear feita de urânio com poder de 15 quilotons de dinamite. E em Nagasaki foi jogada a Fat Man, bomba atômica feita de plutônio com poder de 21 quilotons de TNT, uma bomba ainda mais forte. Enfim, o Japão cai. E em 9 de maio de 1945, a Segunda Guerra Mundial tem seu fim. A Segunda Guerra Mundial foi a batalha que mais morreu gente no mundo, com um total de 72.468.900 pessoas. Bom, Calma aí, para! Caraca, eu tô botando errado, velho! os aliados eram... Você vai cortar. Ah, que Chega, mano! Que bosta! Ele tá com o celular. Mano, se Não você... dá, Pode ir. Então, a Espanha não entra na guerra. Para, mano. Sai, Para, gordo, mano. na moral. Conta, filho da puta! Esse gordo não quer sair daqui. Qual que é o problema, caralho? Um ângulo diferente, seu aleijado sem perna, sem braço, sem mão. Decidiu isso. Vai tomar no seu cu. Os aliados eram Itália, Japão. Mano, Eu cago o catarro. vai, bora começar. Bora, Braga! Calma aí, Para aí, vai. Mano. Pegou na cabeça dele, Leque. Só na cabeça. Que cozinho gostoso! Opa! Deu uma pegada ali no final.
Ai, caralho. Nossa, que cheiro de cigarro da porra. Acerta de novo, na moral. Foi muito... Estávamos em dúvida se apoiar o eixo ou os aliados. Porque Mas você só fudeu tudo. nós brasileiros estávamos em dúvida de apoiar o eixo ou os aliados. Porque tanto os dois lados eram nossos maiores parceiros econômicos. Porém, a gente queria... Mas é um bosta. Aislan. Eu não sabia. Aislan. Eu não sabia. Cala a boca. A expectativa da invasão russa era de 4 meses. Era de 4 meses. Com isso, os equipamentos... Calma aí, cara. Para aí. Uai, sumiu. A expectativa Da- até desgastar. Ai, Até você, Perinho, você Até é, Moscou. é com isso até Moscou. Tá sabendo legal, infeliz? Segura aí, carinha. Peraí. E a expectativa da invasão russa era de 4 meses. Com isso, os equipamentos e roupas do exército já estavam começando a se desgastar. Com isso, a Alemanha, pela primeira vez, dá um passo para trás. Na tentativa de chegar em Moscou. O Aislan é um bosta, velho. Não vai lá perto. Respirar, velho. Vai. Chuta esse arrombado. Nossa. Meu, Pega aqui a você vai tomar no seu cu. Eu não posso peidar. Buceta. Para, irmão. Você poderia, mano, porque o cheiro não ia sair no vídeo. Ô, boa Só ideologia. ia sofrer. Não, aí... É, mano. Monstrinhos, os 7 monstrinhos. Tem uma família na sala de estar falando um monte de bosta aqui, velho. A vida é muito gostosa, pai. Tem... O Braga tá muito em choque, velho. Eu já faz. Filhinho, é uma menor de idade, ele... Mostra aí, mostra aí. Deu um pulo. Ó, o Braga querendo ver a menor de idade. A Alemanha já estava quase sem saída. Encurralar... Ah, mano. Os italianos não gostavam da guerra e nem de Mussolini. Então, prenderam ele, tiraram ele do poder. Então, Hitler ficou sabendo disso, invadiu a Itália, colocou Mussolini de novo no poder e isso causou uma divisão na Itália. Entre o reino da Itália, muitos italianos não gostavam dessa guerra e nem de Mussolini. Então, eles tiraram Mussolini do poder. Ah, velho, meu Deus, mano. Esses putos, filho de uma puta, velho. Ai, que eu tô Muitos dando pra caramba, velho. Deixa eu não gravar essa bosta, vai. No meio da gravação, eu vou dar uma coçada. Tá bom, caralho. Tá?